Pesquisa do IBGE mostra que 1 em cada 10 cearenses já pode ter sido infectado pelo novo coronavírus. Nesta edição, você vai ver também o que motivou a queda na taxa de ocupação dos leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 no Ceará. A gente traz dicas para quem quer sair do sufoco provocado pela crise econômica durante a pandemia. Você vai ver também a nova sinalização no centro de Fortaleza para orientar os visitantes sobre os pontos turísticos do bairro. E como está a expectativa para o aumento nas vendas do Mercado Central neste período de férias e alta estação do turismo. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 21 de julho, está no ar. Olá, boa noite. 1 em cada 10 cearenses já pode ter sido infectado pelo novo coronavírus, de acordo com um cálculo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considerando a estimativa populacional de mais de 9 milhões de pessoas aqui no estado em 2020. Mas a verdade é que os índices mostram que a ocupação de UTIs e enfermarias para pacientes com Covid-19 no Ceará é o menor desde abril do ano passado. Especialistas acreditam que muito dessa queda aconteceu por conta do avanço da vacinação. Anexo não Covid. É o que diz a placa na porta do que foi há bem pouco tempo uma unidade de campanha do Hospital São José para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Com a diminuição das internações, a estrutura hoje realiza outros atendimentos. Esta é uma realidade de quase todas as unidades de saúde do estado, que viram os números da pandemia caírem com o avanço da vacinação. Com a vacinação das faixas etárias acima de 60 anos, que era nossa grande grupo de internação em UTI, a gente vê realmente esses números, conforme a vacinação foi avançando, a gente começa a ver o número de pessoas nessa faixa etária também diminuir, né? Inclusive com diminuição de mortalidade, que é o principal impacto da vacina, né? A internação de pacientes diminuiu tanto para leitos de UTI quanto para enfermarias. O Hospital São José, em abril, tinha 28 leitos de unidade de terapia intensiva voltados para o tratamento da Covid-19. Todos estavam ocupados. 3 meses depois, são 20 e apenas 45% de ocupação. Um número inferior à taxa de ocupação estadual, que se encontra em 48%. De acordo com o mais recente boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Ceará, até esta quarta-feira foram confirmadas 23.287 mortes por complicações da Covid-19 no Ceará. Atualmente, 57.306 casos estão sendo investigados. Também foram registradas 911.021 confirmações da doença. Nas últimas 24 horas, nenhuma pessoa morreu por causa do coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para o tratamento da Covid em Fortaleza passou de 41%. 26% das enfermarias no Ceará têm pacientes em tratamento do vírus. Em Fortaleza, são mais de 28%. No momento, apenas o Hospital Universitário Walter Cantídio está com todos os leitos de UTI ocupados no momento. Os detalhes estão no portal IntegraSUS. Aqui no Hospital Estadual Leonardo da Vinci, dos 108 leitos de UTI voltado para o tratamento da Covid-19, 57 estão ocupados, segundo o portal IntegraSUS. Por conta desta diminuição, a unidade voltou a realizar cirurgias eletivas, em especialidades como cirurgia geral, urologia e otorrinolaringologia. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre a possibilidade de uma nova onda de infecção pelo novo coronavírus em todo o planeta. Algumas variantes, como a indiana, Delta, preocupam as autoridades. Daí a importância de continuarmos cumprindo rigidamente os protocolos sanitários e apostando na vacinação para conter o surgimento de novas mutações. Nós estamos vendo que algumas pessoas tomam a primeira dose e já na época da segunda dose deixam de tomar a segunda dose. A gente insiste que é difícil às vezes você se locomover até aquele local, mas vá tomar sua segunda dose. Continua o uso da máscara, continua a higienização das mãos, continua o distanciamento social, até a gente realmente conseguir vacinar mais e mais pessoas. A pandemia da Covid-19 mexeu não só com a saúde, mas também desestabilizou as finanças de muita gente em meio a essa crise provocada pelo novo coronavírus.
O que fazer para equilibrar as contas sem ficar endividado? Em busca de respostas, nossa equipe de reportagem conversou com especialistas. Eles apresentaram algumas sugestões que podem ser a saída que você está procurando para mudar essa situação. O Brasil tem hoje mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, como mostra o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Número que assusta e que começou a fazer parte da vida da professora Laudiceia Vesma. Em 2020, ela entrou para essa estatística de desempregados devido à pandemia da Covid-19, situação que lhe causou desestabilidade emocional e financeira. Um profissional realmente, ele ama seu trabalho. Todos os profissionais amam suas atividades. Então, na hora que você perde, você vive um luto. No primeiro momento, não podemos negar, nós tivemos uma depressão. Empreender foi a saída encontrada para equilibrar as contas e manter o tempo ocupado. E foi nessa ressignificação que a Laudiceia decidiu investir parte do dinheiro que recebeu com o desligamento da universidade em máquinas e equipamentos no seu novo negócio, fazendo assim surgir a Teia Colab, que é essa rede de colaboração mútua. Esse projeto, ele trabalha basicamente com a visão dos fios da teia colaborativa, ou seja, de uma teia de amizade, de amigos, que hoje eu sou como um fio condutor para unir acadêmicos. Encontrar suas aptidões é uma das saídas para quem deseja empreender, como explica a educadora financeira Nanda Abreu. A primeira coisa que deve acontecer é a pessoa refletir e se perguntar: o que é que eu quero fazer, né? O que é que eu gosto de fazer? Qual é a aptidão que eu tenho e as pessoas estão dispostas a pagar? Mas como equilibrar as finanças quando a pretensão é se recolocar no mercado de trabalho? Até as pessoas que estão mesmo trabalhando, elas devem começar a refletir isso, de formar a sua reserva de emergência, porque a gente não sabe, imprevistos podem acontecer. O caminhão Agência da Caixa está em Fortaleza como parte da ação Você no Azul 2021, que disponibiliza liquidação de dívidas em atraso de contratos comerciais com até 90% do valor da dívida e condições especiais para pessoas físicas e jurídicas, conforme o perfil do crédito contratado e atraso. A unidade móvel fica na Praça do Ferreira até sexta-feira e funciona de 8 da manhã a 1 da tarde. Quem quiser mais detalhes, é só acessar o portal da Caixa ou entrar em contato pelos canais de atendimento nos telefones 4004-0104 para quem liga da capital ou 0800 104 0104 nas demais regiões. A dica agora é para quem tem cão em casa e gato, está precisando de atendimento veterinário, mas está lá sem condições de pagar pela consulta. O Vetmóvel chega amanhã ao bairro Vila Velha, aqui em Fortaleza. Para ter acesso aos serviços, é preciso pegar uma senha ou, dependendo do caso, é necessário agendar. Os atendimentos a cães e gatos vão acontecer no estacionamento da Escola Dona Ilza Diogo de Oliveira, no bairro Vila Velha. Os serviços são gratuitos, sempre de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Os interessados em castrar animais devem agendar exclusivamente pelo telefone 156. O Vetmóvel possui equipes com médicos veterinários, clínicos gerais, cirurgiões e anestesistas e oferece serviços de castração, consultas clínicas, vacinação antirrábica, exames de triagem para calazar e hemograma. São distribuídas todos os dias 20 fichas pela manhã e outras 20 pela tarde. A vacinação antirrábica e os testes para diagnósticos de calazar ocorrem diariamente. A seguir, a gente fala sobre o mercado de franquias que passou bem longe dos efeitos da crise causada pela pandemia. E o serviço que garante a emissão gratuita da certidão de nascimento em hospitais da rede pública estadual. É daqui a pouco. A indústria cearense mais que dobrou de tamanho em receita líquida de vendas nos últimos 10 anos e chegou a 53 bilhões de reais até 2019. Os dados são da pesquisa industrial anual Produto, realizada pelo IBGE. A produção industrial cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE de abril para maio deste ano.
O Ceará ficou entre os principais destaques, ao lado dos estados de Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Na comparação com maio de 2020, a indústria cresceu em 12 dos 15 locais, com destaque para o Amazonas, com 98,2%, e o Ceará, com 81,1%. No acumulado do ano, houve registro de alta em 11 dos 15 locais pesquisados, sendo as maiores delas no Amazonas, Santa Catarina, Ceará e Rio Grande do Sul. O Ceará possui 5.399 unidades fabris e ocupa mais de 221 mil trabalhadores. A indústria cearense mais que dobrou de tamanho em receita líquida de vendas nos últimos anos. E o aumento de participação nas atividades não industriais passou de 14,74% em 2010 para 16,28% em 2019. Entre as principais categorias, conforme a receita líquida de vendas, estão fabricação de produtos alimentícios, fabricação de coque e de produtos derivados de petróleo e de biocombustíveis. A produção de farinha de trigo do Ceará foi o grande destaque da pesquisa, que mostra que em 2019 o valor de produção alcançou 1,66 bilhão de reais, enquanto que no ano anterior havia sido de 1,61 bilhão de reais. O resultado faz com que a indústria cearense produza 10,8% da farinha de trigo consumida no país. Apesar de todos os desafios que acompanharam o ano de 2020, o mercado foi propício e de crescimento para as franquias. Esse crescimento se dá muito pelo desejo do brasileiro de criar o próprio negócio, assim como novas oportunidades. Mas é preciso ficar atento em qual setor é a melhor opção para investir. Juliano investiu R$ 1 milhão para abrir essa franquia de uma clínica odontológica. Para fazer esse aporte financeiro expressivo, o empresário, que é dentista de formação, se preparou bastante e conhecia bem o mercado. O mercado ele não comporta um profissional que trabalha de forma amador, que trabalha de qualquer jeito, então não é só fazer um bom atendimento ao cliente, mas também é trabalhar de forma profissional e atender esse cliente em todas as expectativas dele. 3 anos depois do início das operações, o sucesso é traduzido pelos números. Só nessa unidade, o faturamento mensal chega a R$ 500 mil. Juliano hoje é dono de outras 3 unidades, sendo 2 fora do Ceará. Apesar de todo o cenário aparentemente não favorável, mas eu acredito que o cenário ele é sim favorável desde que você tenha uma visão diferente do mercado. E a análise do empresário está correta. As franquias aqui no Ceará conseguiram se destacar mesmo durante esse período de pandemia. As empresas tiveram um acréscimo no faturamento de mais de 6% no primeiro trimestre desse ano, em comparação ao mesmo período de 2020, quando ainda não haviam as restrições. A conquista desse resultado foi graças aos setores de saúde e alimentação. Foram eles que compensaram a forte queda de outros setores. A alimentação puxou a alta com mais de 60% de crescimento. Saúde, beleza e bem-estar teve alta no faturamento de 30%. Mas não significa que os outros segmentos devam ser desprezados. Esse especialista aponta que, com o avanço da vacinação e do controle da Covid-19, o momento pode ser bom para quem busca oportunidades em setores que tiveram forte queda, como lazer, turismo e entretenimento. A gente tem que observar as oportunidades de cada momento e fazer o investimento no momento correto, né? Logicamente, o comércio físico foi bastante atingido e tem oportunidade de fazer bons negócios agora com custo de ocupação bem melhor negociado do que, logicamente, há 2 anos atrás. Em todo o estado, são 3.503 unidades de franquias abertas, número praticamente igual ao do ano passado. Os empregos diretos sofreram leve redução de 4,6%. Para quem busca montar um negócio baseado em modelo de franquia, é recomendado procurar setores em que tenha afinidade. A questão financeira também é importante, mas o especialista ressalta que existem franquias para diversos orçamentos. A gente está esperando que o último trimestre do ano seja bem forte e a gente também não deve escolher um negócio olhando para trás uma fotografia do que ficou parado, né? Ou achando que o que voou vai voar da mesma forma que quando estava parado. O Ceará vai contar agora com mais 19 centros de referência em assistência social. Hoje foi assinada a ordem de serviço para a construção dos equipamentos.
O CRAS é a porta de entrada da população de uma cidade para os programas de assistência social, não só do estado e do município, mas também do país. Agora, mais dessas portas devem se abrir aqui no Ceará. 19, para ser mais exato. Foi assinada hoje a ordem de serviço para a construção desses equipamentos em 19 cidades cearenses. O espaço ele proporciona acesso à população, aos projetos de assistência social, serviços de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, que também oferece esse serviço, os CRAS, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, Dona Socorro. Enfim, e lá é onde ele é orientado sobre todos os benefícios assistenciais, né, e pode ser feito também um inscrito no cadastro único dos programas sociais do governo federal e nos programas também do governo do estado. O CRAS também, Dona Socorro, auxilia nas articulações dos beneficiários do cartão Mais Infância. Para as construções dos CRAs, serão investidos mais de 25 milhões de reais. Os equipamentos vão contar com toda a estrutura para o acolhimento da população. Outras 5 unidades ainda estão previstas. Até agora, 41 centros já foram entregues para os cearenses. Uma ampliação que fortalece as ações de assistência social em todo o estado. Um momento muito importante, porque nós estamos cuidando das pessoas que mais precisam, né? E aqui agora, dando um ordem de serviço ao espaço, né? Um espaço amplo, né? Para acolher essas pessoas e acolher bem essas pessoas. Então, eu acho que é um dia muito importante para a história do Ceará. A certidão de nascimento é um dos muitos direitos que são assegurados à criança assim que ela nasce. É a partir desse documento que o recém-nascido passa a ter nome e nacionalidade. Para facilitar o acesso dos pais à certidão, algumas maternidades emitem o documento ainda durante a internação. Aqui em Fortaleza, o Hospital Dr. César Caos oferece esse serviço gratuitamente. As filhas do professor Francisco Jonas Lopes nasceram prematuras e terão que ficar em observação na maternidade do Hospital Geral Dr. César Caos, no centro de Fortaleza, até receber a alta. Por residir no município de Pacajus, Francisco aproveitou o tempo no hospital para fazer logo a certidão de nascimento das gêmeas. A gente ia procurar um cartório no município onde a gente mora, né, e ficaria mais difícil. A gente tinha que se deslocar de casa e tudo mais. A gente já está aqui, já fica mais fácil. O serviço de emissão da certidão de nascimento no hospital é ofertado aos pacientes da unidade desde 2008 e tem tido adesão satisfatória por parte das famílias da criança, sendo assim efetivado um dos muitos direitos delas, que é o direito à cidadania. Quando a mãe sai de alta com o bebê, ela não precisa mais se deslocar para uma unidade de cartório, se expondo aos riscos de uma pandemia que a gente ainda está vivenciando e dar toda a atenção ao bebê naquele momento. Direito à cidadania que é garantido a toda criança logo após o seu nascimento. Direito de receber um nome e uma nacionalidade, ou seja, ser um cidadão de um país. Para fazer a certidão de nascimento da criança, é preciso que o pai ou a mãe estejam munidos com a declaração de nascido vivo, que é esse documento aqui. É o primeiro que a criança recebe logo após o seu nascimento na maternidade. Mas, apesar de ter validade em todo o território nacional, ele não substitui o registro de nascimento. Além da declaração de nascido vivo, os responsáveis pela criança também precisam de outros documentos para fazer a certidão. RG e CPF do pai e da mãe. Caso a mãe venha registrar só o RG e o CPF dela e o comprovante de endereço, que precisa no ato que for gerar o CPF da criança, o CEP da rua. A seguir, a gente fala sobre a nova sinalização no centro para orientar os visitantes sobre pontos turísticos do bairro e como está a expectativa para o aumento nas vendas lá no Mercado Central, agora no período de férias e alta estação do turismo. O Jornal da TVC volta já. Muita gente nem imagina, mas ao entrar de férias, você, consumidor, pode pedir a suspensão de serviços como água, luz, telefone e até a internet. Uma opção que pode garantir a economia considerável para quem está de malas prontas e para curtir uma viagem. Mas para suspender esses serviços temporariamente, alguns pontos devem ser levados em consideração.
Já pensou, nas suas férias, você não se preocupar com as contas de água, luz, telefone ou internet? Isso é possível, sabia? Não, isso eu não sabia não. Esta é uma vantagem prevista no Código de Defesa do Consumidor. As pessoas que já contrataram serviços de água, luz, internet, telefonia, podem pedir a suspensão das taxas de cobranças em casos específicos, como, por exemplo, quando fazemos uma viagem de férias. O contrato pode ser suspenso por um período de 30 a 120 dias. O consumidor tem sim o direito de solicitar a suspensão desses serviços. Tem que observar que essa suspensão só pode ser feita pelo prazo mínimo de 30, máximo de 120 dias. O consumidor, a qualquer momento, pode pedir a reativação desse serviço. O cliente precisa fazer esse pedido de suspensão com pelo menos 48 horas de antecedência. Já as operadoras têm um prazo de 24 horas para realizar a suspensão. Porém, isso só pode ser feito uma vez por ano. Vale ressaltar que esse pedido para a suspensão de serviços só pode acontecer se você estiver com as suas contas em dias. A inadimplência faz com que você perca esse direito. Mas o mais importante de se dizer aqui é que no ato da assinatura de contratos, seja para a prestação de qualquer tipo de serviço, de qualquer tipo de concessionária, você precisa estar atento aos termos e condições contidos no documento. Eventual questão que porventura possa caracterizar um desrespeito aos direitos que estão preceituados no Código de Defesa do Consumidor, elas devem sim procurar os órgãos de defesa do consumidor para que eles possam fazer valer os seus direitos. Quem fizer esta opção pode inclusive contar com um dinheirinho extra para alguma viagem, por exemplo. A gente às vezes no mês de férias passa 20 dias fora, né? Então a gente só utilizaria ali 10 dias. Realmente ia mudar bastante. Só um lembrete, para suspender os serviços, você deve entrar em contato com cada uma das operadoras. E que tal aproveitar as idas ao centro da cidade para fazer um tour pela região? São diversos museus, prédios históricos, praças. Pensando nisso, a Prefeitura de Fortaleza deu início à implantação de equipamentos de sinalização turística. A ideia é indicar a ciclistas, pedestres e visitantes em geral como chegar a esses locais. Basta uma volta nas ruas do centro de Fortaleza para conhecer e perceber que a história da nossa cidade está presente. A Praça dos Mártires, também conhecida como Passeio Público, é um exemplo. O local possui uma vista privilegiada para o mar e reserva aos visitantes atrativos naturais, como as árvores centenárias. Uma delas, o famoso baobá, que foi plantado pelo político cearense Senador Pompeu em 1910. Praça que já foi dividida em planos destinados às classes rica, média e baixa, mas que hoje encanta pessoas como o aposentado Tarcísio Cavalcante Pinto, que é de Pitombeira, em Itapajé. Eu já tinha passado aqui e estava em reforma. Agora já está muito bonito o local e eu indico assim para as pessoas virem, né, conhecer. Para atrair visitantes como Tarcísio, a Prefeitura deu início à implantação da nova sinalização turística na região do centro da cidade. A nova sinalização faz parte de um conjunto de intervenções de segurança viária que vem sendo realizadas pela MC no bairro. Uma delas, o trânsito calmo. É uma sinalização turística voltada para pedestres e ciclistas. Isso é uma forma de induzir aos visitantes a conhecerem um pouco da nossa cidade, bem como os próprios habitantes da cidade, né? A estimular o turismo local. Além das placas, também serão colocados totens com mapas em 14 praças, indicando os 60 prédios históricos e a sua localização. Esses totens trazem um mapa com a localização de todos os 60 atrativos indicados na sinalização, bem como um pouco da história de cada uma das praças que estão sendo sinalizadas e um QR Code no qual você aponta a câmera do seu celular para esse código e ele te direciona para o link da Secretaria de Cultura, onde você pode ter mais informações acerca de todos esses atrativos indicados. Bacana, né? E o centro da cidade também vai ser contemplado com uma nova ciclofaixa de 500 metros na Rua Doutor João Moreira, interligada com as ciclofaixas da Avenida Alberto Nepomuceno e Rua Floriano Peixoto. O objetivo é facilitar o acesso aos museus e praças da cidade.
Aos poucos, o Mercado Central, um dos principais pontos turísticos da capital, está retomando as vendas. Neste mês de férias, a expectativa é que o movimento aumente aí em torno de 30%. Everton Lucas. O centro de Fortaleza é por si só um grande atrativo turístico. Lugares como a Travessa Crateús, com esse jeitinho tipicamente cearense de ser, enchem os olhos. O Mercado Central nem se fala. Um dos mais importantes polos turísticos do estado, o prédio abriga mais de 2.000 trabalhadores que vivem do artesanato. Em julho do ano passado, a pandemia fez com que esse espaço ficasse vazio. Um ano depois, tudo está começando a caminhar bem novamente. Não é o que a gente espera de umas férias, mas já está bem melhor à vista do ano passado. Graças a Deus agora, depois do dia 10, já começou a dar aquela melhorada, o pessoal já estão comprando, já estão viajando, já está bem melhor. Agora em julho, com as férias e a vacinação contra a Covid-19 avançando em todo o país, a expectativa dos permissionários é de que o movimento tenha um acréscimo de 30%. O Francisco é cearense, mas hoje mora em São Paulo. Sempre que volta à capital do Sol, o Mercado Central é parada obrigatória. Artesanato, muito bom. A gente está levando aí umas lembranças, comprando um vestido, uma coisa, uma sandália, né? Para a gente estar sempre lembrando do trabalho da terra, né? Por aqui passam todos os dias mais de 2.000 pessoas nas mais de 500 lojas. Um dos produtos mais procurados aqui no Mercado Central é exatamente a castanha de caju, que é realmente um sucesso aqui no local. Inclusive, há 37 anos, seu João, que ficou conhecido como João das Castanhas, vende esse produto aqui, né? Como é para o senhor trabalhar tanto tempo nesse local? É muito feliz, né? Que eu cheguei no Mercado Velho no 1º de dezembro de 83, em janeiro de 98 nós mudamos para cá e continuamos nessa batalha há 37 anos trabalhando, vendendo o mesmo produto. É bom que nossos clientes fiquem sabendo e os visitantes do Mercado Central e venham trabalhar todos os dias felizes da vida. Há muito do que explorar no Mercado Central. Há muito do que conhecer sobre o nosso Ceará dentro deste espaço. Vale a pena uma super visita. E o Jornal da TVC está terminando. Outras notícias você confere durante a programação e nas nossas redes sociais. Te desejo uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Até lá!